De quem é a maior culpa pelos fracassos recentes do Internacional? Da direção, que contratou jogadores vitoriosos e que gastou muito dinheiro investindo? Do técnico que não consegue fazer o time jogar contra times muito mais fracos que ele? Dos jogadores que estão com o salário em dia, mas estão cada dia jogando mais devagar? Da torcida que sempre apoiou? Da imprensa venenosa que nunca deixou a direção e nem a comissão técnica trabalhar em paz? Ou talvez algumas coisas ruins só acontecem e o Inter só tá dando azar? A culpa é da direção do Inter? Não sei se dá pra culpar a direção do Inter pelos fracassos recentes. Veja bem, o presidente Alessandro Barcelos ajeitou as contas do Inter, montou um elenco competitivo e trouxe uma comissão técnica que ele julgou competitiva. Mas não é perfeito o trabalho da direção do Inter. Alguns erros colocaram sim a gente nessa situação, como a preocupação e o valor exagerado que eles deram para esse campeonato de merda que é o Campeonato Gaúcho, colocarem dois jogadores importantíssimos para o elenco, Depena e Gabriel, para treinar em separado, e anunciaram que eles não faziam mais parte do time sem ter nem negociado os jogadores antes. Mas o maior erro, na minha opinião, é deixar essa imprensa suja do Rio Grande do Sul trabalhando livremente. Mentiras como a do repórter JB, que disse que o Kudê entrou no vestiário pedindo para ir embora, dizendo que se demitia, que estava chutando parede, chutando banco, chutando cadeira. Mentiras assim não só minam o trabalho da direção, como também colocam o torcedor contra o time e contra o técnico. Mas o técnico Kudê tem culpa? É claro que o técnico tem culpa. Não chegar na final do Campeonato Gaúcho e não ganhar de Belgrano e Real Tomavapo passa sim pelo trabalho do técnico. Kudê sempre teve dificuldade de enfrentar times mais fracos e que jogam retrancados. Isso tudo além de escalar jogadores que visivelmente estão numa rotação menor do que os outros do time, como o Bruno Henrique, por exemplo, que se arrasta 90 minutos por jogo e não sai do time. A gente tem Bruno Gomes, que tá comendo a bola, tem o Gustavo Prado, que todo jogo que entra a milhão e no último jogo teve apenas 5 minutos para jogar. Mas se a gente pegar o trabalho completo e não só esse último recorte dos 4 jogos, o trabalho de Kudê não é ruim. O Inter tem 14 jogos sem perder, 75% de aproveitamento, a segunda maior do Brasil. Mas a verdade de tudo é que Kudê nunca teve paz para trabalhar no Beira-Rio. Ele é constantemente perseguido pela imprensa gaúcha, que gostaria um técnico amigo deles para vazar coisinha, para soltar coisa antes, para dar prioridade, para dar entrevistinha, e por metade da torcida do Inter, que não gosta do técnico e se sente ainda magoado por ele ter saído pro Celta de Vigo há 4 anos atrás. Tá, mas os jogadores têm culpa? Na minha opinião, os maiores culpados pelo desempenho recente do Inter são os jogadores. No jogo de ida, Ener Valencia perdeu 2 gols feitos contra a Juventude. Maurício foi expulso quando o time jogava melhor, e Robert Renan bateu aquele pênalti que nem um molequinho batendo pênalti na quadra esportiva do prédio deles. Sem falar que contra o Real Tomavapo o time chutou 33 vezes e não fez nenhum gol. A maioria do chute fraco, chute pra fora, chute pro alto. E sem falar que o goleiro do Tomavapo tinha 1,70 e os jogadores do Inter não conseguiram chutar uma bola alta pra ele não pegar. Jogadores como o Bruno Henrique e Alan Patrick estão se arrastando em campo, não estão correndo, e há suspeita de que alguns jogadores estão tirando o pé por querer, em rebelião ao fato de Depena e Gabriel serem afastados do grupo. Se isso for verdade, tem que descobrir quem são as cabeças desse movimento e tirar do time. O salário tem dia, o Internacional é um dos times com mais estrutura no país e eles não têm motivo nenhum pra ficar de rebeldia. Tá, mas o torcedor do Inter tem culpa? Chega a ser um insulto achar que a torcida do Inter tem alguma culpa. Mas uma parte da torcida, uma pequena parte, tem culpa sim. Principalmente aquela parte que apoia incondicionalmente e não cobra os jogadores quando eles merecem serem cobrados. A torcida do Inter há muito tempo se acostumou com derrotas e com jogadores derrotados, e há muito tempo não tem um ídolo de verdade no time. Um dos fatos mais injustificados é uma galera ir lá buscar o Robert Renan no aeroporto. O Inter carece de ídolos e desde que o D'Alessandro se aposentou, a gente não tem essa figura no elenco. Por exemplo, em times como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, não existe jogador perninha, jogador que tira o pé, jogador que fica fazendo corpo mole para derrubar técnico e para derrubar a direção, porque os torcedores vão na casa, os torcedores dão apavoro. E no Internacional tá tudo de boa. Sem falar na metade corneteira da torcida, que é inflamada por Vaguinha, por Baldaço, e que ficaram esperando os primeiros tropeços do Inter para poder criticar e falar, viu? Esse técnico aí que vocês trouxeram, esse sim merecem que o time fique mais 20 e poucos anos sem perder. A gente tem que apoiar e tem que cobrar, mas tem que apoiar quem merece ser apoiado e cobrar quem merece ser cobrado. Parar de dar superchat pra influencer que fica enriquecendo as custas do Inter. A imprensa sim é a maior culpada pela crise no Inter. Desde que o presidente Barcelos assumiu a direção do Inter, ele não teve paz para trabalhar.
a imprensa gaúcha tinha um favorito à direção, e a derrota do amigo deles fez com que sistematicamente a imprensa atacasse a direção do Inter. Só que como eles ficaram sem ter o que atacar, porque a direção do Inter arrumou a casa e contratou jogadores importantes, eles se voltaram contra quem? Contra o técnico Kudê. Mano Menezes ano passado perdeu 5 jogos seguidos, inclusive pro América Mineiro, os reservas do América Mineiro, pela Copa do Brasil, e mesmo assim não foi criticado quanto o técnico que tá aqui agora e tá 14 jogos sem perder, que tem uma das melhores defesas do Brasil e que cria inúmeras oportunidades todo jogo. A imprensa gaúcha não gosta de Kudê, seja pelo movimento Não Consumo Merda, por pura xenofobia, ou porque eles queriam um amigo deles no comando pra vazar coisa. A escalação saiu 2 dias antes. Baldasso, por exemplo, desde que se assumiu, foi a pior coisa que aconteceu ao Inter desde o fiasco do Mazembe. Esse chegou a pedir Roger Machado, um gremista, como técnico do Inter. Vê se tem cabimento. Esses jornalistinhas só estavam esperando o time começar a jogar mal, o primeiro tropeço, para começar a criticar o trabalho, como abutres esperando a desgraça. Personagens como JB, Baldasso, Wagner Martins, Zé Alberto, Vini Moura, Maurício Saraiva, Pedro Ernesto Bernardin devem ser extirpados do Beira-Rio, porque eles inventam notícias, criam teses e colocam o torcedor contra o próprio time. Não consumam merda. Por mais que o time não esteja jogando bem, a filosofia fica. Por mais que Kudê saia do Inter, essa filosofia fica. A gente não pode dar valor para qualquer um que bota uma camiseta do Inter e diz que é colorado, porque eles têm sim os seus interesses próprios, eles têm sim. E não esqueçam, um time que tá ganhando gera muito menos engajamento do que um time que tá em crise. É só tu ver. Pega um vídeo aí de Wagner Martins, de Baldasso, após uma derrota do Inter, tem quase o triplo de engajamento do que quando o time vai bem. Então fiquem atentos e fiquem de olho nessas pragas.